graça e a paz seja com todos. Que honra, né? Poder estar aqui, nesse domingão, finalizando essa última aula. Eu tenho certeza, passamos momentos ímpar em nossas vidas aqui nessas manhãs de domingo. Para mim foi extraordinário aprender, né? Ouvir vocês, ver os olhinhos de vocês aqui, cada um com as suas dúvidas. E eu tenho certeza que se eu não conseguir esclarecer, mas o Espírito Santo já esclareceu no coração de vocês. E agora é só praticar. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui porque Ele quer o melhor de cada um de nós. Deus quer o melhor. E Deus nos ama. Por isso que Ele está nos ensinando aqui a cada manhã. Então vamos lá para o nosso... Então hoje nós temos 3 tópicos para trabalhar. Semeadura e ceifa, dar e receber, discernimento espiritual e propósito. Então, esses princípios, ele nos ensina que a generosidade, a honra e o desprendimento são atitudes espirituais que liberam bênção, amadurecimento e fruto da vida cristã. E fundamenta lá em Lucas 16 e 11, que diz assim: se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Repito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará? Aqui, esse texto já deixa bem claro para nós que nós temos que cuidar de pequenas coisas. Tem um texto que nós lemos muito aqui nas nossas aulas, né? Então, se você for fiel ali no pouco, no muito, não vai ter problema nenhum. Vai estar resolvida a questão. Então, nós temos esses tópicos da primeira para nós falarmos: semeadura e ceifa. Então, semear, então aqui nós temos aqui várias pessoas, com certeza aqui nós temos agricultores aqui, pessoas que já foram criadas na roça, né, pastor Marcos? Pessoas que entendem essa questão da semeadura. E você pode perceber que em todas as parábolas de Jesus, ele ensinava, trazendo um exemplo do produtor. Como plantar, semente. E eu vejo que Deus, ele coloca sementes na nossa mão. E às vezes, nós ficamos com a semente na mão. O que eu faço? O que eu faço? E a semente não é plantada. Não plantamos a semente. E tem um detalhe. Eu quero colher. Mas como é que você vai colher se você não plantou? Você tem que plantar. Semente, Deus deu para mim e para você para ser plantada. E por que nós não plantamos? Por quê? Então nós precisamos buscar sabedoria. Aí Oséias fala o seguinte, livro de Oséias: meu povo sofre por falta de conhecimento, sabedoria. E nós, às vezes, ficamos nessa mesmice. E não plantamos. E corremos o risco de ficar ainda vivendo as lamentações, lamentando. Deus esqueceu de mim. Deus não ama. Mas você tem que plantar. Não tem plantação, você tem que plantar semente. Então Deus estabeleceu a lei da semeadura e da colheita. Então isso aqui é princípio. É princípio. Não tem como. Então, assim como o agricultor planta para colher, nossa vida cristã também depende daquilo que semeamos. Em atitude, palavras, tempo e recursos. Palavras. Quantas palavras nós expressamos durante o nosso dia a dia? E talvez são sementes também. Palavras que Deus coloca na nossa vida. E nós expressamos ela de que forma? Nós plantamos. Talvez nós acordamos 7 horas da manhã e vamos dormir meia-noite, vivendo só o negativismo na nossa vida.
só expressando palavras negativas. E Deus deixa claro para nós somos vencedores. Desde o ventre da nossa mãe, lá quando foi concebido, nós somos vencedores. Não tem. A vida é isso que Deus colocou para nós. Agora é o seguinte, quer viver bem? Planta. Planta. Eu vi uma história sobre a questão da semente. Achei interessante o narrador contando essa história. Ele era um agricultor e ele ganhou uma semente de excelência. E ele colocou no coração dele, não, vou plantar semente e não vou para ninguém. A semente boa é só para mim. E vinha com essa intenção no coração dele de fazer isso. Aí o Espírito Santo falou no coração dele, não. Você vai ter que dividir essa semente. Não, se eu dividir a semente, todo mundo vai ficar igual eu. E eu tenho que ser o melhor. O Senhor me deu a semente para mim, então tem que ser minha. Ele estava tendo uma atitude de egoísta. Mas o que o Espírito Santo falou para ele? O seguinte, você pode plantar a semente? Pode. É uma decisão tua. Só que o pessoal do lado aí, seus vizinhos, tem semente ruim. E você sabe que a semente ruim vai ter muitas pragas. E essas pragas vão vir para a semente boa tua. Então qual que é o segredo? Entrega a semente para todo mundo. Que aí todo mundo vai ter a mesma semente tua e não vai ter praga nenhuma para você. Então, às vezes, nós temos essa atitude egoísta. Recebemos algo, né? É só para mim, vou esconder tudo aqui. Ninguém vai ver essa semente. E depois, o que acontece? Então, Deus coloca algo na sua vida. Dá semente para você. Então, é o seguinte, divida com seus vizinhos. Semente, gratidão. Deus coloca, Osiel, viva a gratidão. Expressa isso. As pessoas têm que olhar em você e ver Deus. Ver Jesus em sua vida. Nós não. Acordamos de manhã cedo já com aquela cara brava. Deus não gosta de mim. E já vai triste, vizinho, bom dia. Bom dia. Que bom dia é esse? Expressa gratidão, alegria, você está respirando. Vocês viram na pandemia quantas pessoas queriam puxar o ar e não conseguia? Que sofrimento. E nós temos, hoje que alegria estamos aqui. Então, honra a Deus com gratidão. Plantando essas sementes na vida das pessoas. Nós estamos vivendo um mundo assim, muito ácido, né? Pessoas com acidez, você vai conversar e já dá um coice já. Você falar uma palavra, você respondeu de novo, já avisei, que é surdo. Olha, vamos viver isso na nossa vida, perdoa o irmão. Eu acho interessante aquela passagem que Jesus deixou um exemplo para nós de perdão. Aquela mulher que foi pega ali em adultério, foi levada ali para ser julgada. A lei dizia que ela tinha que ser julgada, estava condenada, eles iam aplicar a sentença. Chamaram Jesus ali, achando que Jesus ia ajudar a tacar pedra. E Jesus colocou todo mundo ali a refletir. Olha aí, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Um foi olhando para dentro dele, vixe, eu fiz isso, o outro, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Quem ficou? Somente Jesus. Ele era o único que poderia aplicar aquela sentença nela. E o que ele fez? Perdoou. E às vezes, pessoas andam conosco, abençoa a nossa vida. Aí chegando numa certa altura, ele deu uma escorregada, caiu. O que eu tenho que fazer? Abençoar ele, ajudar ele. Ele plantou sementes na nossa vida. Ontem eu estava conversando com um cidadão e ele contando como que Deus tem abençoado ele, o cuidado que Deus está tendo com ele. E ele não está numa situação financeira boa, só que está aparecendo algo na vida dele que ele não... O que isso está acontecendo na minha vida? Pessoas abençoando ele, pessoas de fora abençoando ele. Aquilo que era impossível, torna possível. Aí eu lembrei, você lembra? Muitas vezes você abençoa esse pessoal todo aí. Quantas vezes você plantou essas sementes? Então Deus está devolvendo de volta para você. Então, vamos refletir na hora que nós vamos fazer um julgamento. Apesar que nós somos proibidos de fazer julgamento, né? Nós somos proibidos. Nós não podemos julgar ninguém. Ninguém.
Nós somos o quê? Discípulos de Jesus. E Jesus é o quê? Defesa. Então aqui nós temos que ter um cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. Então essa questão da semeadura, desse princípio natural e espiritual, vamos cuidar muito aí. Trabalho como forma de semeadura. Desde o Éden, Deus criou o homem, Deus confiou ao homem o trabalho como meio de sustento e dignidade. Vamos ler Efésios 2, não, 1 Gênesis 2 ao 15. Eu vou ler aqui. Gênesis 2 e o 15. Eu mesmo vou ler ele aqui agora. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Vamos lá em Efésios. Efésios 4 e o versículo 28. Diz assim: quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados. Então, trabalhar é semear. Aí talvez você está se perguntando aí, eu não tenho um coração generoso, eu quero ser generoso. E qual o dia que você vai começar a ser generoso? Agora, hoje. Já começa já o Espírito Santo, quem que eu vou abençoar? Deus coloca oportunidade na nossa mão, assim, ó. E às vezes nós, pela tradição, né? Aquilo que foi ensinado, mal ensinado para nós, não. Camarada aí, é vagabundo, não vou ajudar não, isso. E coloca um monte de obstáculo. E Deus falando, filho, planta a semente. Está aqui a semente que eu estou colocando na tua mão. Talvez essa semente você vai colher lá na frente. Com toda certeza. Vai colher essa semente. E nós não fazemos. Colocamos um monte de obstáculos. Eu sei disso, eu sei daquilo. E julga. Com a mesma mão que você vai ajudar, não pode a outra ver. Isso aqui é palavra. Isso é um ensinamento para nós. E nós fazemos um interrogatório de quase 1 hora para nós ajudar alguém. Então, trabalhar é semear. Quem não trabalha também não colhe. Trabalhar. Aí talvez você pense, eu já vi muitos teólogos, pessoas pregarem isso bem fervorosamente. Então, agora nós estamos todo mundo lascado, o Adão pecou e agora é um fardo nas costas. Mas eu quero informar para vocês que Jesus morreu na cruz. E agora é o seguinte, o trabalho existe? Existe. Então, se você estiver na graça, o trabalho vai ser leve. Não esquece disso, fica lá olhando lá, então o Adão pecou e agora Deus colocou um peso do suor dele. Mas é o seguinte, nós estamos na graça. Nós estamos vivendo a graça agora de Deus na nossa vida. Nós confessamos o Senhor como um suficiente Salvador na nossa vida. Então agora não tem esse negócio não. Você está com Jesus do teu lado, você tem um Espírito Santo no seu coração. Então agora, vamos trabalhar com alegria, com gratidão. Oh Deus! Que bom que o Senhor me deu esse trabalho. Oh Deus, só miséria que o Senhor está me dando aqui. Que isso? E talvez você fala isso no automático. Você nem quer falar isso. Mas porque todo mundo está falando, eu falo também. Você anda nesse mundo das lamentações. No lugar de você honrar Deus, muito obrigado, Deus, por esse trabalho que o Senhor me concedeu, por essa empresa que o Senhor me deu. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E eu analisando esse material, estudando esse material, e eu analisando assim, rapaz, ô Espírito Santo, eu precisava desse material um pouco antes, e minha vida seria muito diferente. Aí ele falou, não, Zia, é hoje, esquece o passado, não tem nada com o passado, é hoje, você está aprendendo agora, então aplica. Passado é tortura, aplica hoje na sua vida, porque dá aquela dorzinha, né? Você começa a lembrar do passado, fala, se eu tivesse aprendido esse material, ainda começa a querer colocar Deus contra a parede. É hoje.
A palavra está sendo ensinada para mim hoje, então eu vou praticar hoje. A minha vida pode melhorar hoje. Quero abrir um parênteses para vocês aqui. Tudo que eu aprendo, eu quero transferir para vocês. Eu cheguei quinta-feira no Teleios, e quando nós fomos preparar as mesas, eu olhei só uma mesa. Mesa formada por 4 pessoas. Aí eu olhei e falei, Deus, é nós, Deus. Entendeu? Meu amigo ali, João Marcos, estava presente. Aí eu peguei no meu coração, Espírito Santo, é vocês mesmos. Que mesa abençoada. Eu aprendi algo ali, com os irmãos testemunhando, algo extraordinário, pastor Marcos. A questão, nós estávamos falando sobre liderança e o homem ser o cabeça da casa. Eu já aprendi muito, já vi vários, participei de vários cursos e tudo, mas diferente daquele. Ali nós aprendeu, eu já sabia, mas só que aí fundamentou tudo aquilo. E o homem, ele é o cabeça. Então o cabeça é aquele que tem que chegar em casa. Quem manda sou eu. Jesus falou que eu sou o cabeça. Não. Eu tenho que ser o guarda-chuva. Eu tenho que ser o protetor. Se a mulher, o lado emocional dela está desconcertado, eu que tenho que. É minha função, Edilson Soares. É minha função. Eu tenho que ser guarda-chuva, eu tenho que ser protetor. E um foi dando um testemunho, falando isso. De quinta-feira para cá, minha vida deu uma melhorada. E eu comecei a praticar. Surgiu uma situação, opa! Pai, deu um start na minha cabeça. Falei, é agora, vou praticar agora. Então, algo natural. Nasci num lar cristão. Hoje eu tenho 51 anos, não parece, né? Mas tenho 51 anos. Não parece. 51 anos. Mas Deus vai colocando palavras, sementes que eu plantei, e algo que Deus vai colocando, nós vamos melhorando. Qual é a fala que eu falo para vocês direto aqui? Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Dá uma olhadinha no retrovisor, quem eu era e olha eu hoje. Vocês vão ver isso. E vocês também podem aplicar esses princípios na vida de vocês. Então, tiver uma oportunidade, não perca. Porque ela vai vir outra, mas aquela lá não vai vir mais. Essa ficou no passado. Então, surgiu uma oportunidade aqui na igreja de você plantar uma semente. E agora, ó, antes do pastor acabar de falar, você já levanta a mão. É eu. Mas primeiro, que pegar a semente primeiro, ó, sai na frente. Então, tenha essa espontaneidade, né? Eu já tenho falado para vocês, por exemplo, vai ter a ceia agora. Sábado agora, não tem? O que nós temos aqui na ceia? Tem 2 atos que nós fazemos na ceia, de contribuição. Primeiro é a missão, certo? Essa missão, nós contribuímos ali no final, essa missão, ela vai 100% essa contribuição para a missão da Igreja de Avivamento Bíblico. E depois nós temos um outro ato, que eu vejo que ele está ficando bem magrinho, e nós estamos perdendo a oportunidade de plantar, trazer 1 quilo de alimento. Eu estou falando 1 quilo de alimento, não perecível. Nós estamos perdendo a oportunidade. Olha que sementinha, uma semente. Nós estamos perdendo. Então vamos exercitar isso na nossa vida. A igreja dá oportunidade para nós, então vamos exercitar. Você está falando assim, você está sendo fiel? Não, mas já prometo que eu vou ser melhor do que antes. Praticar. Vamos praticar. Vamos ver a diferença. Sábado agora. Vamos ver a diferença. Vamos lá. A semeadura espiritual. Semeadura espiritual. Essa aqui é joia. A Bíblia ensina que tudo que fazemos é semente. Boas ações, devolver aquilo que é do Senhor, dízimo, oferta. E generosidade são investimento no reino. Generosidade e investimento. Boas ações. Olha a palavra. Boas ações. Surgiu a oportunidade, ó. Ser o primeiro. A semeadura espiritual produz frutos eternos. Vamos ler lá Gálatas 6, do 7 ao 8. Vamos ver o que fala aqui. Gálatas, lá. Gálatas 6. Disse assim: não se deixe enganar.
Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Você vai colher aquilo que semear. Aqui é Paulo falando para nós. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Olha aqui a chave para nós viver bem na nossa vida. Frutos eternos. Que alegria para nós de praticar isso na nossa vida. Praticar isso na nossa vida. O tamanho da colheita. A colheita é proporcional à quantidade e à qualidade da semente. Então, a qualidade da semente. Então, a semente, ela é boa. Isso aqui nós não vamos discutir a questão da semente. Agora é o seguinte. Plantar. Então, você que vai plantar essa semente, pede sabedoria para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero plantar essa semente aqui. E a terra? Me dá uma sabedoria aí que eu quero plantar na terra. E é o seguinte, se você for plantar numa terra ruim, nós sabemos que a probabilidade de não dar certo é grande. A não ser que você, que hoje está tendo a tecnologia aí, para calcário, você vai lá, ajeita a terra, né? E deixa bonitinho ali, e pode ter um fruto melhor naquela semente ali. Então, peça sabedoria ao Espírito Santo. Não você ir lá e ficar dando interrogatório de 1 hora com o camarada, não. E você vai plantar semente. Não. Peça sabedoria, Deus. Jesus, eu preciso de sabedoria aqui. Eu tenho essa semente aqui. Eu deixei essa semente, eu vou plantar essa semente. Então o Espírito Santo vai dar direcionamento para você. Ou talvez você não tem. Quem que eu vou plantar essa semente? Não sei. Procura alguém, um mentor para você. Talvez ele sabe de alguém que você vai plantar a semente. Procura. E assim sucessivamente nós vamos sendo beneficiados. Então, a colheita é proporcional à qualidade e à qualidade da semente. A qualidade da semente é boa, a quantidade, aí é a quantidade. Você plantar mais, vai colher mais. Isso aqui é um fato, né? Então, cada um decide quanto e como plantar. Então, é individual. A decisão é minha. Eu que vou escolher como que eu vou plantar. Lembrando, aquilo que é do Senhor, os 10%, isso aqui é taxativo. Agora, a questão da semente, a oferta, a ajuda do necessitado, então isso aqui é você que escolhe, é você que determina. Claro? Vamos lá. Tempo e perseverança. Então a colheita não é instantânea. Eu plantei agora, quero colher agora. Nós estamos vivendo num mundo hoje que quer colher agora. Já entra a ansiedade. Não, tem que colher agora, eu quero colher agora. Esquece. É plantação. Talvez quem vai colher vai ser seus netos. Olha, seus netos que vai colher, não vai ser nem tu. Quantos netos hoje estão? Eu sou inteligente, eu sou próximo. Mas não é você não, rapaz. Foi teus avôs que plantou. Semente você está colhendo. Ainda puxa para ele. Ainda. Então, vamos plantar. E planta o seguinte, planta e deixa, Deixa, esquece. Não fica com essa ansiedade no coração, não. Tira isso do teu coração. Só planta. Com certeza, Deus vai trazer discernimento e com certeza a sua vida vai mudar e sua geração vai ser mais abençoada. Então a semente precisa morrer, crescer e amadurecer. Então lá em João 12, 24, vamos ler João 12, 24. João 12, 24. Espera aí que meu celular deu um probleminha aí. Quem achou aí João 12, 24, pode ler aí. João 12 e o versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E aqui a palavra é clara para nós. Então,
nós precisamos plantar, né? Aí vai ter que morrer para dar fruto. Então, algumas coisas na nossa vida precisam morrer. Precisa morrer para dar fruto. Ah, não, pode não. Porque nós não queremos ter sofrimento. A morte é ruim, não é ruim? Quando fala em morte, todo mundo, eu não. Eu não. Mas algo da nossa vida precisa morrer. O nosso eu, ele é muito forte. Precisa morrer. O egoísmo dentro de nós, ele tem que morrer. Para algo vir para a nossa cidade, para a nossa vida. Por quê? Aí a gratidão. O egoísmo é muito forte. Aí a inveja não pode ter. A inveja tem que passar longe. Ambição, sim. Ambição pode ser, eu quero ter um carro novo. Pronto. Que a inveja está relacionada assim, ó. O colega tem um carro novo, né? Comprou um carro novo. Esse carro tinha que ser meu. Tomara que ele bata. Tem inveja. Ambição não. Rapaz, que bom que o irmão comprou aquele carro. Deus abençoe, eu vou comprar um carro também. Pronto. Desejo, todos nós temos. Sonhos. Então, tempo e perseverança. Então, plantou, vai ter um tempo, um prazo. O prazo, só Deus sabe. E perseverança. Então, perseverança. Quantos profissionais, vencedores, que conseguiram ser perseverantes? Fez uma vez, errou. Mas cada errada dele, ele não ia mais no mesmo erro. Era um aprendizado. Cada erro parecia ser erro, mas não era erro. Era mudança de nível. Ele ia mudando. Quando vinha, chegou no objetivo. Às vezes, o que falta em nós, talvez nós temos até no nosso coração, entendemos a questão da semente, só que falta algo dentro de nós, a perseverança. Plantamos, beleza. Aí vamos lá, jogar uma aguinha hoje, beleza. Aí, segundo dia, não está saindo nada não. Terceiro dia, vou para outro lugar. Desisto. Pronto. Cadê a perseverança? Talvez precisava mais de 1 hora. Então, Deus, vamos exercitar isso na nossa vida. Então, finalizando esse tópico aqui, agora eu quero ouvir vocês, tá? Falei bastante. Vamos responder essas perguntas aí. Edilson Soares, prontidão aí, Edilson. Como podemos aplicar o princípio de semeadura e ceifa na vida financeira e espiritual? Vamos lá. Um de cada vez, vamos. Preciso dessas respostas. Como podemos aplicar? Como podemos? Senão eu vou nominar já. Eu tenho um pessoal bom aqui. Vamos lá. Eu vou nominar um camarada aqui. Quer falar para você? Então vamos lá. Dentro do que você falou, queria fazer uma consideração, porque falou sobre semear. 2 Coríntios 9:10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Essa é a primeira parte. Primeira questão, para mim, a gente identificar o que é semente e o que é pão. Porque a gente não deve nem comer semente, nem plantar pão. Se plantar pão, não nasce. E se comer semente, também não nasce. De jeito nenhum. Então, primeira coisa, do que eu tenho, o que é pão? Coma pão. Faça festa com pão, chame os amigos para comer pão. Reparta pão. Porque se você guardar pão, depois da manhã ele bolorou. Ponto. Desfrute. O que é semente? Bom, há 100 anos atrás, um pastor americano chegou no Brasil com as primeiras sementes de soja. Trouxe escondido que não podia trazer e não podia plantar. Hoje é o maior produtor de soja do mundo. A soja mudou o Brasil. Quem trouxe? Um pastor de só 100 anos, escondido.
Isso é o poder da semente. Gente que acredita na semente. Agora, Deus está fazendo negócio de colher e tal. Talvez as pessoas pensem em colheita só financeira. E está bem aplicado ali, ó. Vida financeira e espiritual. Que de fato, para mim, a maior colheita que nós temos nisso tudo é a colheita de um desenvolvimento de caráter. Sempre que eu falo de dízimo, de oferta, para mim a questão principal é se tornar parecido com Jesus no aspecto do caráter. Por quê? Porque com colheita financeira a gente deixa herança. E com colheita de caráter a gente deixa legado. Herança a gente deixa para as pessoas. E legado a gente deixa nas pessoas. Herança a gente deixa para algumas pessoas muito seletas, herdeiros legítimos. Legado não. Legado você pode deixar para qualquer pessoa, inclusive de outro país, que não tem nada a ver com o seu sangue. Mas o seu caráter marcou a vida daquela pessoa e você nunca vai deixar herança para ela. Nunca. Você pode ser bilionário, não vai deixar herança para ela. Mas você vai deixar um legado para ela, vai marcar a vida dela. E isso se dá quando a gente colhe no caráter, no desenvolvimento do caráter. Então, esse é um aspecto que nunca deveria ser negligenciado. Isso mesmo. Vamos lá na segunda pergunta. Eu respondi assim na primeira pergunta. Aplicamos esse princípio investindo nossos recursos com fé e propósito no reino de Deus e nas pessoas. Sabendo que colheremos conforme o que e como plantamos, seja em oferta, tempo, atitude e palavras. Fundamentado lá em Gálatas 6 e 7 e 2 Coríntios 9 e 6. Segunda pergunta. Em que situações você já experimentou colher o que plantou? Colher o que plantou. Só precisa de uma pessoa. Em que situações você já experimentou colher o que plantou? Vamos lá, bem objetivo. Israel Lopes, responde para nós essa, Israel Lopes. Ele está ali, ó, os olhinhos piscando ali. Rapaz, sim. É lógico que eu estava com desejo de responder essa pergunta, mas estava me preparando para outra. Mas é assim, então tudo bem. Se é esse objetivo, vamos lá. Amados, a situação que eu posso passar para a igreja, e acredito que isso vai contribuir para o crescimento espiritual das pessoas, que eu posso, com certeza, testemunhar isso. Tem testemunhas, não sei se são minhas testemunhas aqui, do momento que eu passei na minha vida de mais crise. Mais crise. Porque foi um tempo, os mais velhos que sabem, que eu passei muito apertado, muito cobrado, muita dívida. Sim, não vou falar da minha vida aqui, mas foi difícil. Mas foi nesse tempo difícil. Foi nesse tempo de servidão financeira, esse tempo de realmente arroz, cobrança judicial e tudo, sem recurso financeiro nenhum. E nesse tempo eu consegui fazer algo para Deus, que foi uma das coisas, né? Acho que tem muitas, mas uma das coisas que eu posso falar aqui sem me gloriar a glória do Senhor, foi tomar conta da igreja da Alfresta no tempo que ela não tinha igreja. E naquele tempo, hoje seria muito fácil, mas para mim naquele tempo foi bem complicado, porque eu não tinha condição financeira. E eu estou falando aqui na presença do meu pastor e de toda a igreja, e o pastor sabe disso. Eu nunca peguei 1 litro de gasolina aqui na igreja para poder ir na floresta. E eu não tinha carro, eu tinha um saveirinho velho. Esse saveirinho me deixava na estrada, aliás, eu deixava ele, né, porque ele pifava e eu via de cara. E hoje, tá lá, o que plantou, tá lá a igreja. Coisa linda, abençoada. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Amém. Eu posso falar mais um pouquinho?
Introduzindo um pouquinho. Hoje pela manhã, a gente teve uma devocional na minha casa. Isso aqui vai contribuir com certeza para todos que estão aqui. Deixa eu achar aqui. Só eu e minha esposa, como temos sempre no nosso período de oração, devocional, juntos, eu peguei a palavra de Deus e li um versículo. E esse versículo eu queria dividir com vocês. Provérbios capítulo 29, verso 7, onde diz assim, e talvez isso está bem coerente, bem alinhado com a nossa aula. Informa-se o justo da causa dos pobres. Isso é uma frase. Informa-se o justo da causa dos pobres. Mas o ímpio não compreende isso. E na explanação que Deus nos deu através do Espírito Santo de Deus, lá foi essa, simplesmente essa. Falei para minha esposa que nós temos que nos policiar muito, muito, muito mesmo, no nosso coração, para que nunca venhamos a ser considerado ímpio, para que as coisas que estão na nossa mão, que Deus colocou na nossa mão, e a gente sabe disso, porque o que eu falei agora é verdade, e o que eu falei agora também é verdade. Hoje Deus mudou a minha história, para que essas coisas que estão sobre a minha mão, os meus cuidados, que eu sou mordomo disso, nunca venha a tomar, ou ser, um ímpio que não se informa da casa do ímpio. Porque é muito fácil, meu querido, nós sabemos que tem pobre. Mas, não tem nada a ver comigo. É muito fácil, tem tanta gente precisando do lado nosso. Mas isso aí, eu não vou lá, porque senão eu vou ter que abençoar. Agora não, aqui a palavra está dizendo o contrário. Informa-se o justo, da situação, da causa dos pobres. Que eu queria essa igreja. Que às vezes fala muito bonito, mas se você vê que vai ter que pôr a mão no bolso ali para ajudar alguém, você nem quer saber da situação. Porque se você saber da situação, você vai botar a mão no bolso. Então que essa palavra sirva para nós todos. Amém? Amém. Amém. Terceira pergunta. O que pode impedir a sua semente de frutificar espiritualmente? Respondi assim. A motivação errada, interesseira e egoísta. Falta de perseverança. Fazer alarde das boas ações. Ou semear sem fé e amor impede a colheita. Está fundamentado lá em João 12, 24, Mateus 6, 1 ao 4 e Gálatas 6 e 9. Quarta pergunta. De que forma você pode perseverar mesmo sem ver resultado imediato? Que forma? Continuando a semear com constância, fé e generosidade. Confiando que a colheita virá no tempo certo e determinado por Deus. Você vai confiar em Deus. Então você vai confiar em Deus. Você vai plantar e colocar nas mãos de Deus. Não é você ficar cobrando toda hora. E aqui, vai sair hoje? Vai sair amanhã? Não. Você vai confiar em Deus. João Marcos. Paz do Senhor, igreja, desde que eu vi essa última pergunta, foi assim, sei que a nossa intenção aqui não é elevar pessoas, mas eu acho que é muito interessante falar até o que o presbítero já disse. Essa semana, a nossa aula do Teleios, ela teve apenas 3 alunos, e o presbítero deu a aula como se tivesse aquela sala cheia. A gente já fez convite, já disse que lá tem uma cadeira vazia que cabe qualquer um dos membros da igreja, e alguns, talvez não tenha disponibilidade, mas a gente está podendo ir lá, a gente está recebendo muito. Mas eu queria aproveitar nisso daí e pegar aqui, eu até achei no site da igreja, lá tem um pequeno pedaço da história do avivamento bíblico, que diz que ela nasceu em 7 de setembro de 1946 em São Bernardo do Campo, São Paulo, a partir de um grupo de estudantes metodistas que buscavam um avivamento espiritual e o batismo no Espírito Santo. Aquele pessoal não sabia que o que eles estavam fazendo ali ia despertar em um pastor lá em Ariquemes o desejo de vir para Rolim de Moura e levantar esse templo. E nem que com esse pastor aqui, o presbítero Osiel Sobreira estaria ali ministrando para apenas 3 alunos, como se tivesse com essa sala, com essa igreja totalmente cheia.
Então, eu acho que, de que forma você pode perseverar vendo esses exemplos de gente que não importa se é para uma, se é para duas, para três ou para essa igreja cheia. O que importa é que a vontade de Deus seja obedecida, seja acatada e que cada um dê o seu melhor. Amém. Amém. Deus abençoe. É isso aí. Vamos lá, no próximo, dar e receber. Então, dar e receber. Só o próprio tema já deixa claro para nós. Então, um princípio espiritual fundamental. Então, Deus, ele instituiu a lei do dar e receber como expressão de honra. Olha aqui. Dar e receber com expressão de honra e generosidade. Então, quando você está praticando a generosidade, você está honrando a Deus. Quem dá, abre espaço para receber. Quem tem esse coração generoso, abre espaço para receber. Aí eu lembro como hoje a minha avó, ela tinha esse dom de generosidade. É tanto, por exemplo, se deixar dinheiro na mão dela, ela abençoava todo mundo. Ela tinha esse dom na generosidade. E ela morreu sendo honrada. Com quase 87 anos, sendo honrada, os filhos cuidando, uma vida de excelência. Em todos os sentidos. E respeito. Quando ela chegava assim, todo mundo baixava os ombrinhos assim, ó. Que autoridade que ela tinha. Em todo sentido. E abençoava todos os filhos. Pensa numa mulher que é um exemplo para mim. Tanto ela como meu avô, dessa expressão de generosidade. E talvez o que eu estou vivendo hoje pode ser uma semente dela. Então, o dar verdadeiro não é interesseiro. Aqui é o seguinte, tem muita gente que quer negociar com Deus. Principalmente a teoria da prosperidade, que existe muitos aí, né? Muitas igrejas por aí vivem praticando essa teoria da prosperidade. Aí muitas pessoas no emocional, né? Aí na hora ali emocionalmente, acha que está fazendo algo ali e depois não é. Deus não tem nada a ver com isso, foi sua questão emocional, você não vigiou, então agora você pode perecer. Mas o que Deus está trazendo para nós aqui? É para nós praticar, sem nada interesser, não negociar com Deus. Eu vou plantar uma semente, Deus, eu quero X. Eu quero um carrão, vou plantar aqui, eu quero um carrão. Não é assim. Deus não vai fazer isso, não. Nós que somos pais. Com as nossas crianças, nós não fazemos isso. Se um filho meu chegar para mim, eu tenho um filho de 7 anos, pai, eu quero o carro. Quero o carro do senhor. Não. É pensado, vai ter um momento que vai chegar nesse denominador aí. Às vezes, eu não tenho preparo, não tenho nada, mas quero algo. Eu quero ser governador do estado de Rondônia. Mas você estudou, você tem preparo para isso? Às vezes nós sonhamos, mas não quer passar o processo. Nós somos muito processo. Nós, na nossa vida, nós somos muito ruins de processo. Ninguém quer processo. Falou em processo, o cara, processo, que processo tem um prazo, tem um tempo, ele pode se arrastar aí. Nós temos processo, hoje está com mais de 35 anos, 40 anos aí, na nossa justiça, ainda está ativo. Tem processo. Então, processos são processos, o próprio nome já diz. Nós temos dificuldade na nossa vida de processo, porque negociar com Deus. Ainda ponha Deus contra a parede. Deus, eu vivo a sua palavra. E agora o senhor esqueceu de mim, eu plantei aquela sementinha ontem lá, Deus. Cadê? Mas tem um processo. Então tenha paciência, com certeza Deus vai te ajudar. E nada de interesseiro, mas voluntário e cheio de fé. Está em Lucas 6 e 38, depois vocês leiam lá, Atos 20 e o 35, que fundamenta isso. Deus nos supre através do dar. Deus nos supre por quê? Nós vamos ter um coração generoso, então Deus vai suprir em todas as nossas necessidades. Então o apóstolo Paulo ensinou que quem supre será suprido. A igreja de Filipos recebeu essa promessa após investir financeiramente na obra de Deus. A provisão vem para quem é um canal de provisão. Então, se nós somos um canal de provisão, vai vir. Pode ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, mas vai vir.
Tenha fé, viva essa fé no seu coração, que com certeza vai dar certo. Aí tem esses exemplos, vou ler com vocês aqui, esses exemplos bíblicos aqui. Elias e a viúva. Ela deu o último alimento e viu o milagre da multiplicação. Ela deu o último alimento e viu o milagre da multiplicação. Ana consagrou Samuel antes mesmo de gerar e recebeu 5 filhos depois. Pedro emprestou o barco e recebeu uma pesca milagrosa. Lucas 5. Sunamita hospedou o profeta e foi recompensada com o filho, lá em 2 Reis 4. Abraão ofertou Isaac e foi abençoado com o pai da fé. A bem-aventurança de dar. Jesus disse, mas bem-aventurado é dar do que receber. Aqui tem um princípio que eu acho interessante, que eu vejo que nós temos que praticar na nossa vida, que é o servir e ser servido. Rapaz, que gostoso ser o Edil Soares chamar eu para comer um churrasco na casa dele, ele me servir eu, né? Que gostoso pegar aquela carninha e tal, né, Edil? Mas é o seguinte, é você que vai ser abençoado. Eu já sou abençoado com a carninha. É você que vai ser abençoado. Então, servir. E Jesus ensinou isso. Vocês podem ver que toda a fala dele era pedagógica. Ele estava ensinando eu e você. E servir, 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 servir. Jesus não ensinava a ser servido, é só servir, servir, servir. E às vezes nós temos dificuldade nessa questão de servir. Essa bem-aventurança de dar. Não, nós só quer receber. Ah, eu quero ganhar um carro. Eu quero ganhar isso. Aí você vai na tua mente. Peraí. Tem um bolão aí. Tem um bolão aí. Olha, a cena subiu. Vou lá. Para com isso. Vamos viver a palavra do Senhor. Deus, me dê sabedoria, Deus. Coloca no meu coração, Deus. Eu tenho um sonho e eu quero chegar naquele meu objetivo. E vai buscar. Vai praticar esse processo. Cada tiro que Deus colocar na sua vida é um tijolinho para você chegar no seu objetivo. É um tijolinho, vai subindo, subindo, é uma escada. É uma escada. Tudo que aconteceu na minha vida foi propósito, foi processo. Foi processo. E eu fui passando de fase, E assim, Deus foi colocando em lugares que eu paro assim, peraí. Eu estou aqui mesmo. Peraí, dá um beliscãozinho aqui, que parece que eu não estou aqui não. Foi Deus, não foi eu, foi Deus. A capacidade que ele foi me dando e eu fui chegando nos lugares. Aí você fala assim, e agora? Chegou? Não. Enquanto eu viver, eu vou ter esse senso de conquista. Porque, igual o pastor falou, eu quero deixar um legado. Não quero deixar coisa. Legado. Já pensou? Daqui 50 anos, já estou lá na glória. E seus filhos lembrar de algo que vocês aprenderam aqui e praticar na vida de vocês? Já pensou? Aí Jesus chega em mim, ô Ziel, olha lá, Ziel, que você plantou, olha que alegria. Já pensou, Deus? É isso que nós temos que entender na nossa vida. Não é querer, não, eu tenho que comprar coisa, tenho que comprar fazenda, não. Coisas eternas, legado que Deus coloca na nossa vida, oportunidades. Deus coloca você em lugares para você ter oportunidades. Eu tenho que dar uma aceleradinha aqui, mas vamos lá. Perguntas. Temos 4 perguntas ali. Qual a diferença entre dar com fé e dar com interesse? Quero ouvir. Vamos lá, Breno. O Breno vai falar isso para nós. O Breno ali, eu gosto de ver o Breno falar. Vai lá, Breno. Paz do Senhor, igreja. Dar com fé é dar com a consciência de que aquilo que você está contribuindo é para Deus. Você não está esperando algo em troca, você está apenas cumprindo a sua obrigação, a palavra de Deus. E dar com interesse é quando tenta barganhar com Deus, né? Achar que eu vou contribuir porque eu vou já receber a bênção. E eu acredito que esse é um sentimento egoísta, é um sentimento errado, que nós não devemos cultivar na nossa vida. Nós devemos contribuir com a vontade realmente de plantar, de semear no reino, de ajudar, de contribuir com o corpo de Cristo, e não no interesse de ser abençoado.
Por mais que a palavra fala que se nós contribuirmos com o sentimento certo, nós seremos abençoados. Porque Deus é justiça. Deus é justiça. Isso mesmo. Segunda pergunta. Você reconhece situações em que recebeu porque antes deu? Eu escrevi assim, vou responder agora eu. Sim. Quando ajudamos alguém ou contribuímos com generosidade, frequentemente, vemos a provisão de Deus em momentos de necessidade, confirmando o princípio de dar e receber. Já aconteceu na minha vida. Eu lembro como hoje, eu com a loja ali, rapaz, os boletos para pagar, e aquela dificuldade, eu e agora. Aí eu parei assim, Espírito Santo, o que eu faço hoje? Não tem jeito. Sabe que chegar assim no muro, assim, olhar assim, não tem jeito. Quando eu abri o olho, eu vi uma movimentação na frente da loja lá, um camarada olhando uns móveis lá. Naquela época, o camarada comprou 7 mil reais. Rapaz, 7 mil reais naquela época, Jesus amado, comprou de móvel, alegria, pequena felicidade. Foi Deus. Porque aquilo ali, não tem como eu falar que o cara chegar assim, rapaz, eu tive dificuldade para vender. E o camarada chegou e comprou. E sabe como é que ele pagou? À vista e dinheiro. Que alegria. Então, isso que nós temos que... Você vai plantando, que na hora vai chegar o momento teu. Vai chegar. E o Espírito Santo está aí, ó, com você para te ajudar. E para responder essa segunda pergunta, está fundamentado lá em Filipenses 4, do 15 ao 19, depois vocês leiam lá. Por que é importante manter a motivação correta ao contribuir? Foi falado, motivação correta, porque motivação errada, que às vezes você... Não, peraí, eu vou contribuir aqui e já quero, já na frente. Não, vamos contribuir pela motivação correta. Eu tenho um coração de generosidade, eu tenho a gratidão, questão de honra. Eu vou contribuir aqui porque eu conheço a palavra do Senhor. É o desejo do meu coração, colocar isso no coração. Porque às vezes nós estamos vivendo a teoria do medo. Eu vou contribuir, senão o devorador vai passar em casa hoje. Aí vai aquele medo. Não. Deus quer que você contribua com alegria, não com medo. Alegria, com gratidão. Eu vou contribuir aqui que eu posso. Você viu ali a contribuição da viúva. Então, contribua com alegria. Eu gosto do avivamento bíblico, que na hora nós contribuir aqui é com alegria, com som, né? Vem aqui com alegria, né? Não é daquele jeito, não. Vamos, você vai ou não vai? Então, que bom. Desde quando eu cheguei aqui, pensa num ato gostoso que eu achei desde o começo. Agora ficou um pouquinho, que agora tem um Pix, né? Você tem que fazer do banquinho ali, né? Deu uma modernizada, tecnologia. Mas você pode ali no banco também, ali fazendo Pix. Oh, Deus, que alegria. Você pode até fazer assim também, não tem problema não, tá? O irmão do lado não fica escandalizado, não. Ele é escandalizado. Pastor, não olhe hoje à noite não, tá? Vamos lá. Que atitude prática podemos tomar para sermos canais de bênção? Que atitude prática? Praticar a generosidade constante. Ajudar quem precisa, constante. Não, só dezembro. Dezembro eu vou receber o 13º, eu vou ajudar os outros. Não, você pode contribuir com aquilo que você pode, mas com alegria. Oportunidade está aí, está cheia a cidade de oportunidade. Tá? Então, com alegria, contribuir com a obra de Deus, fazer tudo com discrição e amor, e manter um coração desprendido e disponível para servir. Então, surgiu uma oportunidade, você pode ser o primeiro. Não tem problema nenhum, ser o primeiro. Opa, estou junto. E assim a nossa vida vai ser abençoada, desprender. Porque às vezes nós somos muito ligados às coisas materiais, né? Aí as pessoas avaliam o cara pelo cavalo que ele vem montado, né? As pessoas avaliam isso. Não. Deus avalia o seu coração, a sua atitude e o seu caráter. Deus avalia isso. Ele não avalia quem chega aqui. O cara para chegar com a BMW aqui, Deus não avalia isso. Deus avalia o coração daquele camarada. Coração. Ele é generoso ou ele é mesquinho? E sai pisando na cabeça de todo mundo para chegar no objetivo dele.
Deus não, Deus avalia o seu coração, aquele camarada generoso. Gratidão a Deus. Deus, obrigado porque isso o Senhor me deu. Isso aqui é teu, Deus. Eu vou contribuir. Através desse veículo que o Senhor me deu, pessoas vão ser abençoadas. Eu vou locomover de uma cidade para outra. E ali, até no posto de gasolina, quando eu vou abastecer, eu estou abençoando o fretista. Aonde eu passar, eu estou abençoando. Ou não encosta no meu carro, não, eu vou escolher. Não. Abençoando. Vivendo essa gratidão no seu coração. Vamos lá. Esse aqui é a chave para nós finalizarmos aqui. Discernimento espiritual e propósito. Discernimento. Talvez você pode fazer tudo, mas não busca discernimento. Não busca discernimento. Então, motivação certa, resultado certo. Motivação certa, resultado certo. Deus vê o coração. Uma oferta só tem valor se for acompanhada de reverência, fé e amor. Quem dá para aparecer ou por obrigação, perde a recompensa. Espera aí, eu vou dar minha oferta aqui. Olha aí, gente, estou dando minha oferta. Não, para com isso. Tem gente que eu vou dar minha oferta. Todo mundo está vendo aí, olha, para dar inspiração para os outros. Os outros vão ter que ver. Não, você está entregando para Deus. Ninguém precisa ouvir a oferta, não precisa aparecer, não. Aí talvez, aí perde a recompensa. Já recebeu a recompensa, não vai querer a recompensa. Aí já perdeu. Lá em Mateus 6, 1 e 4, fundamenta esse texto aqui. Mas vamos ler Mateus 1 a 4? Vamos ver o que fala Mateus 1 e 4 aqui? Talvez tenha uma... O Espírito Santo quer falar conosco aqui, nós vamos ler agora. Vamos lá, Mateus. Mateus 6, do 1 ao 4. Vamos lá. Tenham cuidado. Não pratique suas boas ações em público, para seres admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para ser elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudar alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dê sua ajuda em segredo, e seu Pai observe em segredo, os recompensará. Então, Jesus vai receber em segredo e vai recompensar você. Você viu que o texto aqui deixa bem claro para nós e é bem objetivo e não precisa de explicação. Vamos lá. Discernindo o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ensina que quem pratica, quem participa das coisas de Deus sem discernimento, colhe juízo. O mesmo vale para a oferta. Contribuir sem entendimento e honra pode se tornar algo vazio e algo prejudicial. Então você viu aqui, se você contribuir sem discernimento, fica algo vazio. Todo mundo está dando, tamo aí. Não tem discernimento. Discernimento, você tem que cuidar, né? Espírito Santo, eu posso ajudar com isso. Você me deu recurso, eu vou ajudar. Então, com discernimento, peça orientação. O Espírito Santo está aí do teu lado, está dentro do teu coração, da sua vida, e às vezes nós ficamos perguntando para alguém, o que é isso, o que é isso? Pode perguntar? Pode. Mas converse com o Espírito Santo. Tem essa liberdade de criar esse hábito. Que gostoso se você criar esse hábito de conversar com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que só na igreja que ele conversa com o Espírito Santo. Mas eu quero informar para você que o Espírito Santo está disponível, sabe quantas horas para nós? 24. 24 horas. 24 horas disponível para nós. O que nós precisamos fazer? Relacionamento. Talvez esse segredo que você está procurando, Deus, eu preciso que eu resolva esse segredo, Deus. Eu quero ser abençoado, eu quero deixar um legado. Aí o Espírito Santo fala, filho, tem relacionamento comigo. Aí eu conto você. Aí eu conto segredo. Mas você não fala com todo mundo, mas não fala comigo. Como é que eu vou conversar com você? Como é que eu vou informar para você aquelas chaves que precisa abrir na sua vida?
aquelas portas. Então, vamos buscar isso para nós melhorarmos a nossa vida. Quebrando o egoísmo. Deus usa o ato de ofertar para nos treinar na generosidade. Treinar na generosidade. Então, ofertar é um ato que você vai estar treinando. Talvez tenha muito obstáculo na sua vida aí. E você está parado, e minha vida nessa área não vai. Nessa também não vai. Aí vai lá na área familiar, também não vai. Isso aqui não vai. Aí Deus fala, filho, vamos ter uma intimidade aqui comigo? Vamos viver a generosidade? Amados, a generosidade na tua vida, ele abre todas as portas. Gratidão abre todas as portas. É uma chave. Eu achei interessante aqui, né? Na minha época eu fui diácono na igreja, é diferente, não inovaram, pastor Marcos, inovaram. Antigamente nós tínhamos uma chave para cada porta. E era essa. Achei interessante que eu cheguei aqui, que legal, e na outra, a mesma abre tudo. Falei, que legal. Entendeu? Então, a chave que você está precisando, e o Espírito Santo coloca na sua mão, ela vai abrir todas as portas se você praticar a generosidade. A generosidade vai abrir todas as portas. Sua mulher pode ser mais abençoada. Seus filhos vão ser abençoados. Seus netos vão ser abençoados. E o melhor, a cidade de Rolim de Moura vai ser abençoada. Você vai ser um cara mais sereno, né? A generosidade, você vai entender o lado do outro, você vai entender que o outro sente fome. Você vai praticar generosidade. Eu acho interessante, abrindo um parênteses aqui, logo quando eu cheguei aqui na igreja, tinha um ministério Mãos que Alimentam. Mãos que Alimentam. E eu lembro que eu tinha dificuldade muito grande para sair na rua pedindo. Que dificuldade que eu tinha, mas nós ia. Por fé, né, pastor? Nós ia. Mas, que algo bom que ela trouxe para a minha vida. Que semente de servir nas ruas aí. Eu achei interessante. Quando eu chegava na casa de uma casona bonita, toda de luz, piscina, batia palma, nem vinha. Quando vinha, falava, não fizemos compra. Que mentira, que hipocrisia. Duvido. Olha eu duvidando, né? Você chegava na casa da pessoa, aquela pessoa fraquinha, aquela pessoa, a casinha, se desse um vento, caía, ele vinha lá e trazia o melhor. A pessoa trazia pacote de arroz. Rapaz, aquilo foi uma lição de vida para mim. Uma lição de vida, de generosidade. Por quê? Aí eu fiz a pergunta para mim mesmo. Por quê? A pessoa que não tem condição, está precisando se ajudar, e vem e abençoa. E por que o outro não? Porque esse aqui sabe, ele passa fome. Ele sabe o que é passar fome. O outro não sabe. O outro é o egoísmo. Não, eu ganhei, eu. Mas Deus trouxe você aqui nessa manhã para viver a generosidade na vida de vocês. Viver a generosidade. Surgiu uma oportunidade, abençoa. Não precisa ninguém mandar, não. Você, de espontaneidade. Eu vejo quando nós temos espontaneidade na nossa vida, ser espontâneo, abre chaves. Vamos ter chave para abrir porta para nós, espontâneo. Quando alguém manda, aí já foi mandado. Agora, quando você, peraí, eu vou ajudar. Então, propósito da provisão. A colheita tem 2 objetivos. Suprir nossas necessidades. Bom, gerar novas sementes para plantar, 2 Coríntios 9:10. Quem só pensa em si mesmo não entendeu o propósito da abundância. Recebemos para abençoar os outros. O pastor leu agora há pouco. 2 Coríntios 9:10, não é isso, pastor? Então, quem só pensa em si mesmo não entendeu o propósito da abundância. Recebemos para abençoar os outros. Então, tudo aquilo que Deus colocou na sua mão é semente. Planta. 10%, devolve. O 90% que você ficou na mão, não é teu também não, tá? É de Deus. Tudo é de Deus. Então, gerencia com sabedoria. Faça um orçamento. Senta com a esposa, senta com os filhos e faça um orçamento. E o orçamento ele tem que ser intencional. Ele não pode, não, peraí, está difícil agora, vamos fazer agora. Não. Ele tem que ser na abundância, né? Quando você está nas vacas gordas, você tem que fazer. Nas vacas magras, aí que faz mesmo, né? Mas você precisa exercitar isso na sua vida. Exercitar com sabedoria. Então, vamos lá.
finalizando com as perguntas. Como discernir se estou contribuindo com o coração certo? Como discernir isso? Está lá em 2 Coríntios 9, 7. Vamos ler. E aí a palavra já vai responder para nós. 2 Coríntios 9 e 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vocês viram aqui? Não por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Alegria! A gente pode fazer, não tem problema não, tá? Então, como discernir se estou contribuindo com o coração certo, avaliando se a motivação é amor, gratidão ou honra a Deus. E não por interesse próprio, obrigação ou busca de reconhecimento. Quais são os efeitos espirituais de uma oferta feita com motivação errada? Quais são os efeitos? Quais são os efeitos? Aí nós lembramos do Ananias, né? Está lá em Atos. Ele fez a oferta, só que a motivação errada. Ele estava ofertando? Estava. Mas a motivação dele era errada. Ele estava desobedecendo. E na desobediência, tem pena. Tem pena. Então, esses efeitos, se nós tivermos o Espírito Santo no nosso coração, buscar fazer a coisa certa, vai dar certo. Não tem dúvida disso. Agora eu quero essa pergunta que vocês respondam. O que significa dar com alegria para você hoje? Vamos lá. O que significa dar com alegria para você hoje? E já outro pode responder também. Que mudanças práticas você pode fazer em sua vida financeira para honrar mais a Deus? Mas o pessoal hoje está querendo responder não, hein? O que significa dar com alegria para você hoje? Vamos lá. Significa ofertar com prazer e gratidão, reconhecendo que tudo vem de Deus e desejando participar daquilo que Ele está fazendo. E a outra pergunta, que mudança prática você pode fazer em sua vida financeira para honrar mais Deus? Organizar melhor os gastos, separar intencionalmente recursos para o reino, evitar dívidas desnecessárias e agir com generosidade constante. Então, Deus, Ele ama você. Deus Ele tem algo melhor para você se você praticar essa generosidade na sua vida. Então o dinheiro, ele é um teste espiritual para a sua vida. O dinheiro é um teste espiritual para a sua vida. Então ele revela que realmente ocupa o trono no seu coração. Quando lidamos com o dinheiro à luz da palavra, nós tornamos, moldamos fiéis e canais de provisão. Que sejamos generosos, perseverantes, espiritualmente, discernindo a ofertar, investir e ajudar. Então, Deus ama eu, ama você. E eu quero aqui concluir, pode se colocar de pé. Eu queria concluir com vocês tudo isso que Deus falou no nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que Ele quer o melhor para nós. Ele deixou claro para nós aqui, ensinou para nós essa questão do orçamento. Trouxe o que é do Senhor, os 10%. Os 90%, deixou claro aqui para nós. Foi ensinado para nós. Agora é o seguinte, é eu praticar e você praticar. Deus é justiça. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para vocês. Então, plante. À vontade. Peça discernimento. Espírito Santo, que discernimento. Peça para Ele. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar espiritualmente. Legado vocês vão deixar para a geração de vocês.
Isso aqui é algo sobrenatural para nós aqui essa manhã. Se você praticar esses princípios, a vida de vocês vai mudar. Em todos os sentidos. Esse mês de junho foi uma riqueza para mim. E eu tenho certeza que foi para vocês. Pratique em suas vidas. Pratique. Pratique. Tudo as sementes que Deus colocou na sua mão, você planta. E Rolim de Moura pode ser abençoado. O pastor falou de uma semente de um pastor. 100 anos atrás. 100 anos atrás. Ele teve uma atitude de trazer uma semente. E hoje, nós estamos sendo beneficiados. Eu e você estamos sendo beneficiados com essa semente. E essa semente está na sua mão aí? Vamos plantar ela. Quantas pessoas estão aí precisando que você planta para você vai ajudar daqui 100 anos pessoas vão ser abençoadas. Pessoas vão ser abençoadas daqui 100 anos na sua vida. E eu tenho certeza que essa manhã é uma manhã de milagres para mim e para você. Uma manhã de milagres. Só que essa atitude tem que ser intencional minha e tua. Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor me colocou recursos nas minhas mãos. O Senhor me deu semente. Então, tira esse espírito dentro de mim de egoísmo, esse espírito de religiosidade, que no passado eu atraí para dentro do meu coração, e achei que isso é errado, isso aqui não presta, e achei que isso aqui impediria alguma coisa, mas está travando a minha vida. Peça para Deus isso. Deus, liberta essas tradições religiosas que estão no meu coração, mas eu quero ser obediente à tua palavra, eu quero obedecer a sua palavra, eu quero ser um ofertante, eu quero ser um dizimista, eu quero abençoar os necessitados. Então busca isso na sua vida, que a vida de vocês vai ser diferente. Em todos os lugares, aonde você entrar, a pessoa, olha, vem ali uma pessoa ali, essa pessoa vai trazer algo para mim, aquela pessoa vai me abençoar. Talvez você não vai levar dinheiro, não vai levar nada, mas só você levar as boas novas, uma palavra de gratidão, uma palavra de amor, porque você não tem egoísmo no teu coração, você tem amor. Onde você chegar, eu quero ficar perto daquela pessoa, eu quero ficar. Por quê? Porque você tem a bênção do Senhor na sua vida, você tem a gratidão na vida do Senhor, e aonde você pisar os pés, aquele lugar vai ser abençoado. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram desse mês de junho aqui comigo, tá? Foi uma riqueza para mim, igual eu falei, uma riqueza para vocês. E a minha gratidão por todos vocês, de estar aqui cada domingo, comigo aqui, aprendendo esses princípios. E eu estava até conversando com o pastor ontem à noite. Já é o 4º ano que nós estamos aqui, 4º ano, aprendendo. E eu tenho certeza, tem sementes aí que foram plantadas, gerações vão ser abençoadas através da nossa atitude. Vamos fechar nossos olhos? Deus, obrigado por essa manhã, por tudo isso que o Senhor fez conosco nesse mês de junho. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe aqui todos os princípios, cada tópico, foram 13 tópicos de palavras rema que o Senhor trouxe diretamente do céu para tornar eu e todos aqui abençoados. Esclarecimento, sabedoria que o Senhor trouxe aqui. E agora cabe nós praticarmos na nossa vida. Como o Senhor falou aquele povo ali em Oséias, que o povo sofre por falta de conhecimento. Mas aqui não, aqui o Senhor trouxe conhecimento para nós. E esse conhecimento vai trazer sabedoria para mim. A minha geração vai ser abençoada. Porque esse conhecimento entrou no meu coração. Essa semente entrou no meu coração. E essa semente ela vai gerar, ela vai dar fruto. E com certeza muitas pessoas vão ser abençoadas pela atitude de cada um que estão aqui. Pai, eu abençoo cada um aqui com toda sorte de bênção do céu. Que receba todas essas palavras em seus corações. E aonde pisar os pés, aquele lugar vai ser abençoado. Pai, essa é a nossa oração de gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.